Será que a gente pode dar risada no meio de uma pandemia? Hoje a gente vai voltar ao tema do humor, do riso, no meio dessa tragédia toda. A gente já falou sobre isso aqui no canal, né? Sobre os memes e piadas que surgiram aqui na pandemia, mas esse vídeo vem por conta de um artigo que foi publicado por um comediante, o Gregório do Vivier, que ele dizia assim que a comédia não pegava bem no meio da tragédia, né? Ele se sentia mais ou menos ali como um comediante no meio do Titanic. Os músicos, né? Os violinistas, os cellistas tocavam até o navio afundar e a música parecia que era um acompanhamento adequado para a tragédia. Agora o comediante ele destoava, ele não teria o que fazer ali e, enfim, seria errado ou ruim ou muito fora de tom você ser um comediante ou fazer piada no meio de uma tragédia. Será que é isso mesmo? Será que é errado? Será que a gente não pode fazer isso? Será que é possível, em primeiro lugar? E se for possível, será que é moralmente correto? Será que pode? Será que, como diz o meme, é de bom tom? Não pode, mas não é, ou pode, mas não é de bom tom? E eu tenho refletido bastante sobre esse tema. Esse é um tema que eu gosto de assistir comédia, eu gosto de assistir stand-up, eu gosto de assistir série de humor, eu gosto de ler coisas engraçadas, enfim, eu gosto até de tentar fazer umas piadinhas, vocês sabem aqui que nem sempre dá certo, mas eu me pus a refletir, puxa, será que então seria errado? Será que a gente não pode fazer isso? E se a gente puder, será que a gente consegue? E me lembrei de que existem relatos muito interessantes de sobreviventes do Holocausto que faziam piadas no meio dos campos nazistas. Eles estavam lá, eles estavam naquela situação desumana, absurda, enfim, inimaginável, e ainda assim eles tiravam sarro um do outro, eles faziam piada um com o outro, faziam piadas com a própria situação, enfim, eles de alguma maneira conseguiam rir ainda, mesmo estando naquela situação. Lembrei de um outro documentário muito interessante que chama O Mundo Perigoso da Comédia, no qual o documentarista, que é um comediante, ele vai em vários lugares ver como é que funciona a comédia, se tem, se não tem, no Iraque, no meio da guerra, enfim, em lugares de pobreza e fome, e ele descobre que sempre tem comédia em tudo que é lugar. E ele conta a história de um preso que foi preso lá na guerra do Iraque, se não me engano. Ele entrevista o sujeito e o sujeito conta que ele foi levado pelos rebeldes lá, os soldados, para ser torturado. E começou a tirar sarro, olha, não vai muito forte, hein? Hoje eu não tomei meu remédio, pega leve, não sei o quê. E começou a tirar sarro e os caras riram com ele, os torturadores riram com ele. Ele conseguiu fazer os torturadores rirem. E aí acabou que ele foi um dos poucos que sobreviveram naquela situação. Olha que interessante, ele diz, eu não acredito que o humor conseguiu me fazer sobreviver, não só porque ele se sentiu melhor, mas ele conseguiu entrar em sintonia de alguma maneira com os caras que iam torturá-lo e isso preservou a vida dele. Eu acho isso de uma força gigantesca da comédia e do humor. Mas como é que você vai fazer então o humor agora, no meio da pandemia, com tanta gente morrendo? É óbvio, você não vai fazer piada com quem está morrendo. Você não pode tirar sarro de quem está sofrendo, você não pode rir da dor. Quer dizer, se você quiser, você pode, né? Não é crime, mas não deve, é inadequado. Não é assim que funciona o humor. O humor, ele nos ajuda a lidar com a dureza do mundo. O humor, ele nos ajuda a lidar com a dificuldade, com o absurdo, com o inadequado. O humor, ele tira um pouco o peso das coisas. E é por isso que tem humor em todo lugar. Onde tem fome, onde tem guerra, onde tem morte, sempre tem piada. Eu costumo dizer, né, que é fácil você fazer piada numa festinha infantil, contar um caso do seu filho lá. Mas quero ver você conseguir fazer piada no velório. E sempre tem. O lugar que tem piada é em volta do caixão. No velório sempre tem alguém contando um caso ali da pessoa que morreu, e a gente dá risada, e a gente lembra com carinho e etc. E isso também alivia a dor da perda. Ou seja, tudo isso para dizer que o humor tem sim esse lugar no meio da tristeza. A gente pode rir do absurdo da vida, da tristeza da vida, a gente pode rir do destino que todos temos, e lógico, não fazer troça e diminuir aquelas pessoas que estão sofrendo,
ou a situação dramática de alguém. O Gregório até fala no texto dele, né, que o humor ele destoa um pouco, a música vai bem na tristeza, mas o humor não. É porque a música ela tem um apelo emocional. A gente tem até um vídeo aqui sobre isso, né? Por que a gente gosta de ouvir música de fossa, música triste quando a gente está triste? Porque ela mostra que tem mais tristeza no mundo e que a gente não está sozinho, a gente entra em sintonia com aquilo. A piada, ela destoa porque ela faz o oposto. A piada é muito interessante, ela é 100% racional. A gente não pensa muito sobre isso, mas a piada, ela zera qualquer emoção. Você conta uma piada, é sempre alguém que se ferra, ou alguém que teve medo, ou alguém que perdeu alguma coisa, enfim, a piada é sempre uma coisa meio trágica, mas ela é colocada e construída de uma maneira que você não fica com dó daquela pessoa. Se você fica com dó, estragou a piada. Se você fica com medo por aquela pessoa, estragou a piada. A piada bem feita, quando ela é feita ali com precisão, ela desliga os afetos e ela coloca a gente num nível puramente racional e aí a gente ri, né, de alívio naquela situação. E por isso a piada pode ter uma função no meio da tragédia. Ela dá uma pausa nos afetos. Ela tira um pouco a força da tristeza, ela tira um pouco a força do medo, a força da angústia e traz um alívio, ainda que momentâneo. Mas o que a gente precisa hoje? A gente precisa de alívios mesmo que momentâneos. Tem um outro aspecto muito interessante no humor que é ressaltado por um escritor, um pesquisador, na verdade, um cientista chamado Conrad Lorenz. É um observador do comportamento humano e animal. Ele desenvolveu muito a etologia e falava sobre agressividade. E ele fala muito interessante sobre o humor. Ele diz assim, olha, a gente não leva o humor suficientemente a sério. O humor, ele tem a capacidade de nos fazer refletir. Ele, para aquelas pessoas que não querem mais pensar sobre determinados assuntos, que não querem refletir, uma piada, ela meio que faz um contrabando de um pensamento racional. Ela te obriga, sem você querer, a pensar sobre aquilo, para você entender e rir. Você acaba sendo levado à reflexão. E ele diz, o Lawrence disse isso na década de 50, 60, de que esse era exatamente o tipo de pregação, o tipo de sermão que nós precisávamos, porque as pessoas não queriam muitas vezes refletir sobre as suas próprias crenças, refletir sobre o absurdo de algumas situações, então o humor seria uma estratégia privilegiada para fazer isso. Interessante, né? Se a gente pensar nos nossos tempos de hoje, em que de fato muitas pessoas não querem nem pensar, não querem nem refletir, você usar o humor como um instrumento de crítica, de reflexão, de apontar algumas incongruências e alguns absurdos, pode levar sim a gente a repensar muitas coisas. O humor tem esse poder, ele leva a gente a ver às vezes a mesma situação por um outro lado, por um outro prisma e algumas coisas ficam mais claras, cai a ficha a partir daquela risada. Então o humor tem sim um espaço aqui, neste momento de tragédia, porque tem muita coisa errada que precisa ser apontada e as pessoas muitas vezes não querem ouvir, e a piada, a sátira é uma maneira de apontar isso e acabar abrindo os olhos de muitas pessoas para essas coisas, e também porque uma boa risada pode trazer uma pausa, pode trazer um alívio, pode trazer um respiro, né, no meio de tanto sofrimento. A gente pode desligar de vez em quando a tristeza, desligar um pouco o medo, pode desligar até a raiva, a angústia, nesses momentos que a gente consegue dar risada. Lógico, sempre, como diz o meme, com coisas que sejam de bom tom. E o que não é de bom tom? Não é de bom tom você colocar mais sofrimento em cima de quem já sofre. Você humilhar, você tripudiar, você fazer troça de quem já está sofrendo, de quem já está com dor. Não são eles o objeto da nossa sátira, mas essa situação maluca que a gente vive, os tropeços que a gente dá no meio de tudo isso, as formas inusitadas que a gente encontra para sobreviver à pandemia, os casos que surgem nas quarentenas, enfim, e logicamente os absurdos que a gente vê feitos pelos políticos de todos os lados e de todos os espectros são material mais do que rico para a gente fazer piada, para a gente ouvir piada e assim abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente não queria ver. Lógico, sempre pensando em não fazer o outro sofrer, mas em aproveitar essa capacidade analgésica que o riso tem para nós. Você tem conseguido rir aí nessa pandemia? De vez em quando, pelo menos? Tem uma boa piada para contar? Coloca aqui, conta para nós nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas, porque a gente ainda pode rir junto.